Se você já ficou perdido na hora de escolher um CDB, com tantos números, letras e dúvidas, ou quando o seu assessor barra consultor te envia uma sugestão e você não sabe se essa é a melhor para você, então fica comigo que esse vídeo é para você. E digo mais, ao final desse vídeo, eu garanto que você vai ter a clareza para escolher um CDB da forma certa e com muita segurança. Só para contextualizarmos, todos os ativos de investimentos a gente pode dividir em duas grandes classes: os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa são também chamados de títulos de dívida e os de renda variável como títulos de propriedade. Por quê? Veja, investir em renda fixa nada mais é do que você emprestar seu dinheiro para alguém em troca de uma remuneração, juros, né, uma rentabilidade por um tempo previamente acordado. E esse alguém que você vai emprestar pode ser público ou privado. Se for público, estamos falando dos títulos públicos. Se for privado, a gente pode emprestar o dinheiro para os bancos ou para as outras empresas. Portanto, investir em CDB nada mais é do que emprestar o seu dinheiro para os bancos. E a gente sabe que os bancos criaram um mecanismo de defesa, né, uma espécie de um seguro chamado FGC. Eu tenho dois vídeos aqui no canal, um que explica exatamente o que é o FGC e todas as suas nuances, e outro que explica, ó que interessante, e se o FGC falhar? Então vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, como escolher um CDB da forma certa. Então veja, o primeiro passo seria então a gente entender quem é esse banco emissor do CDB. Para mim, Henrique, fazer esse processo de escolha é mais simples porque eu já trabalho como profissional, como assessor de investimentos há 18 anos. Então eu faço isso há muito tempo, tenho muita experiência, já vi vários bancos quebrarem e outros mostrar um desempenho muito bem ao longo de anos. Então fica mais fácil para mim fazer esse processo. Mas como eu faço? Ou como eu comecei a fazer? Primeiro ponto interessante é a gente olhar aqui, ó, o índice de Basileia. O índice de Basileia mede a saúde financeira do banco. Ele mede a relação entre o capital próprio do banco e o risco das operações de crédito que ele realiza. Ele determina o mínimo de dinheiro, de capital que a instituição deve ter para fazer frente a esse risco que ele toma no mercado. Agora, em 2026, no momento de gravação desse vídeo, esse índice é de 11% determinado pelo Banco Central. Então, o que é que você deve fazer? Você deve entender qual é o índice de Basileia desse banco emissor do CDB que você quer investir. Então, ele tem que ser, no mínimo, 11%. Então, se você for lá no Google ou no site do banco, você vai googar lá e você vai ver qual é o índice Basileia daquele banco. Então, você vai ver que os bancos vão ter 11%, 12%, 13, 14, a grande maioria, os bancões estão em torno ali de 15, 16% de índice de Basileia, que é um índice extremamente confortável. Claro, se o banco que você vai investir está com o número abaixo de 11, já é um sinal vermelho para você não investir. Outro indicador extremamente importante é a nota de rating que esse banco tem. Essa nota também mede a saúde financeira do banco, ou seja, a probabilidade, a capacidade que esse banco tem para honrar suas dívidas. Nós temos no mercado três agências, pelo menos as mais famosas, né? A Fitch, a Standard & Poor's, a S&P e a Moody's. Não é um indicador determinante, mas ele nos ajuda muito. Eu diria até assim, nos dois grandes extremos. Então veja, o banco que tem uma nota, a maior, a nota 10, né, que a gente chama de AAA ou AAA, aí já mostra uma coisa muito interessante para a gente. Olha que banco bacana, não é isso? O extremo oposto também mostra alguma coisa interessante para a gente. Sabe o que que é? Veja, você vai olhar essa nota e está lá sem nota ou sem rating, ou seja, não tem nenhuma instituição financeira que cobre esse banco, ou seja, já acende para a gente mais uma luz vermelha. E por fim, e essa eu gosto muito, é a gente olhar se a instituição, se o banco dá lucro e principalmente se dá lucro recorrente, ou seja, há quantos anos essa instituição vem dando lucros recorrentes. Olha que interessante, mostra a solidez desse banco. Ou não, um ano ele dá lucro, no outro ano dá prejuízo, ou não, vem dando prejuízo há anos consecutivos, já acende para a gente mais uma luz vermelha. Ou seja, nada é estanque, nada é definitivo. A gente vai somando todas essas informações e a gente vai sabendo se a instituição está com a saúde financeira boa ou não.
E se não está, a gente não deve investir. Um segundo passo na nossa escolha do nosso CDB é a gente definir qual vai ser o tipo de remuneração. Pré-fixado, ou seja, 15% ao ano, 12% ao ano. Ou pós-fixado, como é o exemplo aqui, 120% do CDI, 100% do CDI. Ou IPCA+, ou seja, indexado à inflação. Vejam, de uma forma geral, eu diria, de forma aproximada, que a gente deve ter mais ou menos um terço em cada. É importante a gente ter um pouquinho de cada estratégia de remuneração. É assim que você faz, Henrique? Não, na verdade, eu tenho aproximadamente um terço em cada, mas eu vou majorar, eu vou aumentar minha posição em uma determinada remuneração a depender do momento do ciclo da economia que a gente estiver. Por exemplo, agora, no momento de gravação desse vídeo, a gente está com a taxa Selic muito elevada e pressupõe-se que essa taxa vai cair. Então é interessante a gente travar alguma posição no pré-fixado. Para te explicar isso melhor, eu gravei um vídeo onde eu explico exatamente essa estratégia aqui. Então, muito interessante assistir esse vídeo, como também eu tenho esse vídeo que explica o que é o CDI, o que é a taxa Selic, né? Onde a gente acha essa informação, né, da taxa DI ou do CDI e como calcular 120 do CDI. Já nesse vídeo, ó, eu falo dessa falácia dos 140% do CDI e também falo muito sobre o mercado secundário. Essa informação é muito importante e a gente vai utilizá-la, inclusive, agora nesse vídeo. Eu também vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição desse vídeo. Agora a gente vai falar sobre a data de vencimento e essa informação ela é muito importante e gera muita dúvida nos investidores. Veja esse exemplo aqui. Um CDB do banco Educainvest, óbvio que é um banco fictício, né? Então ele paga 120% do CDI e ele tem vencimento em 22/2 de 2029, ou seja, daqui a 3 anos. Ele também tem a data de carência igual à data de vencimento. Significa dizer que você não pode retirar o seu dinheiro até a data de vencimento. Ou seja, é um produto sem liquidez. E daqui a pouco eu vou explicar mais essa questão de liquidez. Então vejam, se eu tenho que levar esse investimento até a data de vencimento, ou seja, daqui a 3 anos, significa dizer que eu não posso sair no meio do caminho. Ok até aqui? Henrique, mas se eu quiser sair, se eu precisar, uma emergência, uma urgência, eu preciso desse dinheiro, eu preciso vender esse CDB, eu posso fazer? Posso. Onde? No mercado secundário. Por isso que eu falei do mercado secundário aqui. Na verdade, você não vai sair. O emissor do banco, ele não vai devolver o dinheiro. O que você vai fazer? Na prática, você vai vender esse CDB para uma outra pessoa. E a outra pessoa vai continuar esse processo até a data de vencimento no seu lugar. Isso está tudo explicado naquele vídeo lá do 140% do CDI. A maioria esmagadora das emissões bancárias, ela tem data de carência igual à data de vencimento. Isso significa, de novo, isso significa que você não pode, não tem liquidez, você não vai sair desse ativo até a data de vencimento. Henrique, como funciona então nos CDBs que tem liquidez diária? Ora, se aqui fosse um CDB com liquidez diária, né, aqui também a taxa seria mais ou menos 100% do CDI, e ele fosse com liquidez diária, a data do vencimento também seria 2 anos, 3 anos. Geralmente é uma data de vencimento mais curta, 2 anos, 3 anos, mais ou menos por aí. Mas a data de carência seria uma data, um dia útil posterior à data que você investiu. Ou seja, no próximo dia útil, você já pode resgatar esse CDB, se assim você quiser. Isso é a data de carência. Entendido até aqui? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente. Outra dúvida que os investidores têm com muita frequência é a respeito do PU, que vem de preço unitário. Henrique, o que é isso? Veja, o preço unitário é o preço daquele CDB. Veja, lá atrás, quando a gente começou a investir, botava dinheiro em cofrinho, a gente coloca até hoje, né, nas caixinhas, nos cofrinhos, dá a ideia de que a gente coloca o dinheiro ali dentro e esse dinheiro multiplica, né? Magicamente ele multiplica, ele rende, né? Ele dá filhotes. E na verdade não é assim. Você compra uma coisa e essa coisa valoriza. Então, quando você investe em CDB, você está comprando um CDB. Então, veja, esse CDB tem um preço unitário de R$ 1.000, ou seja, ele custa R$ 1.000. Então, quando você investe R$ 1.000 nesse CDB, na verdade você está comprando ele por R$ 1.000 e depois ele vai valorizando, R$ 1.000, R$ 1,
R$ 1.001, R$ 1.002, ele vai valorizando. Da mesma forma que se você quiser investir R$ 10.000 nesse CDB, como é que você vai fazer? Ora, você vai comprar 10 unidades desse CDB. Você vai comprar 10 CDBs de R$ 1.000. Tranquilo até aqui? Mas imagine que você queira investir, por exemplo, R$ 1.500. Você consegue investir nesse CDB R$ 1.500? Não, né? Porque você só consegue investir múltiplo de mil em mil. Comprar um, comprar dois, 2.000. E aí que eu quero investir 5.000. Então você compraria 5 CDBs de PU de R$ 1.000. Ok? Tranquilo até aqui? A grande maioria dos CDBs tem PU de R$ 1.000, mas também a gente pode enxergar PU de R$ 1. Olha que bacana, se o PU é de R$ 1, você vai comprar, imagine que você quer investir R$ 1.000, você vai comprar 1.000 CDBs de R$ 1. Mas aí fica mais fácil, por exemplo, para você investir, por exemplo, R$ 1.500 num CDB de PU de R$ 1, você vai comprar 1.500 CDBs de R$ 1. Fica fácil também investir 1.875. Você vai investir, vai comprar 1.875 CDBs de R$ 1. A grande maioria dos PUs é de R$ 1.000, mas também a gente, como eu falei, tem de R$ 1 e também tem de R$ 500, tem de R$ 10.000, tem de R$ 100.000, tem de R$ 1.000.000 também, tá? Então você vai procurar aquele que encaixa no seu bolso. Henrique, por que os bancos fazem isso? Depende do interesse do banco. Veja, não, esses produtos não estão ali para te satisfazer, estão para satisfazer o interesse do banco. Então o banco vai escolher se vai ser pré-fixado, pós-fixado. Ele está emitindo seus títulos e mentindo para o mercado, e o mercado vai ver se alguém tem interesse em investir nesses títulos. E a gente vai escolher também os que interessam à nossa estratégia, ao nosso plano de investimento. Uma outra coisa que atrapalha muito é a questão do aporte mínimo. Então, os CDBs também têm um aporte mínimo. O que isso significa? Vamos lá, vamos pegar aqui esse CDB, imagine que esse PU fosse de R$ 1, tá? R$ 1. Ah, Henrique, então eu posso investir R$ 2, comprar dois CDBs que tem um PU de R$ 1? Depende do aporte mínimo. Então imagine que o aporte mínimo seja de R$ 1.000. Então você não vai conseguir investir R$ 2, R$ 10, R$ 500. Não, só a partir de 1.000, porque o aporte mínimo é de R$ 1.000. Então, se o aporte mínimo é de R$ 1.000, você vai conseguir investir 1.000, 1.001, 1.010, 1.500, 5.000, 10.000, mas o mínimo é R$ 1.000. Então, essas informações às vezes atrapalha muito, mas agora eu acredito que ficou muito claro para você, não foi? Como eu falei no início, a experiência ajuda muito no investimento. Então não se preocupe, principalmente se você estiver começando. E se você estiver começando, eu tenho a solução aqui para você no meu canal, inteiramente de forma gratuita, tá? Então veja, para aquela pessoa que está começando, eu criei uma série com 6 episódios aqui chamada O Mapa. Então o mapa é um caminho, é um processo, é uma metodologia que vai te ajudar a começar a investir do absolutamente zero, ou seja, você vai organizar suas finanças pessoais para começar a sobrar dinheiro, primeiro para fazer a reserva, né, que eu chamo de reserva de paz, a reserva de emergência, na verdade o tripé da segurança financeira, para depois você fazer um plano e começar a investir. Então tudo isso você aprende no mapa e depois disso você tem aqui também o TCE. O TCE são 30 episódios dessa série, 30 episódios que vai te explicar todo o sistema financeiro nacional, todos os produtos de renda fixa, renda variável, desde ali de previdência privada, fundos imobiliários, o que é bolsa de valores, o que significa os pontos do Ibovespa, ações, dividendos e até os famosos derivativos. Essa série está perfeita e é totalmente gratuita para vocês. E por fim, se o seu problema é na prática, a gente também criou uma série chamada Educarinvest Rumo ao Milhão. Ou seja, eu começo a investir nessa carteira pública na prática para vocês verem todo esse processo, né? Toda essa parte operacional, como compra, como vende, como eu faço escolhas, tá? Corretora, banco, o que que é melhor, time de operação. Então, tudo isso eu trago também nessa série aqui. Então, você não tem o que reclamar. Basta, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Basta você escolher um e ir lá assistir.